amigos, que Jesus nos ampare para termos um estudo proveitoso para os nossos espíritos. Nós pretendemos hoje conversarmos sobre as bem-aventuranças do Cristo, em que o Mestre nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse tema está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 11, 18 e 20, e Lucas no capítulo 14. Aí nós vemos mais uma vez o problema linguístico. Nós mesmos, desde há muito, usamos a expressão humilde, substituindo a expressão pobres. Diz-se, né? Aquele lado do rio estão as boas casas, o outro lado estão as casas das pessoas humildes. Então, quando Jesus usou a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, a palavra pobre é, no caso, perfeitamente substituível pela palavra humildes de alma, humildes de coração, porque deles é o reino dos céus, afirmou o Senhor. Mas nós podemos daí tirar uma série de ilações. Vejam só, amigos, ninguém discute o ensino moral de Jesus. Nesses ensinos, eu diria que todas as religiões são consentâneas, todas concordam com o ensino moral de Jesus. O problema está nas palavras, erroneamente chamadas de palavra de Deus, que não é verdade. O ensino sim é divino, mas as palavras são dos homens, e como são palavras dos homens, estão sujeitas a todas as intempéries da imperfeição humana. Então, meus amigos, muitos tomaram essa expressão na literalidade, com a intenção de denegrir o Evangelho. Então, as pessoas orgulhosas consideraram pobres de espírito aqueles do reino de Deus, como dizem eles, como sendo a pátria universal, um caminho para as pessoas medíocres. E não é o caso. Muito ao contrário. O orgulho que nós ainda trazemos da animalidade, que são resquícios da animalidade, ele será substituído pela humildade, mas é um processo lento. Claro, com Jesus, nos acende uma lâmpada e nós batalhamos para vencer o nosso orgulho. Então dizem os orgulhosos que o céu é feito de medíocres, que não é verdade. Muito ao contrário. As regiões espirituais, ali sim estão estáveis. Nós olhamos toda a vida planetária, toda a sua estrutura, essa estrutura de toda a natureza é fruto de quem? Nós precisamos, de uma vez por todas, aposentar nossa varinha de cordão e entender que esse trabalho é feito por inteligências para nós inimagináveis. São seres cuja tecnologia escapa ao nosso entendimento, e são eles que mantêm a estabilidade planetária, não só o seu aspecto cósmico, como a vida microbiana terrestre, toda a sua infraestrutura geológica. O planeta vai seguindo aí, nos dando absoluta segurança na sua viagem pelo universo. Então, são inteligências que cuidam de tudo isso.
Não é obra do acaso. Então, quando Jesus chamou a nossa atenção, a necessidade da humildade, é para irmos somar com esses sábios que mantêm a vida com as características que nós, humanos, e todos os nossos irmãos da vida biológica, necessitamos todos. Então, o orgulho é o nosso pior defeito e a humildade é a nossa maior virtude. Mas de um polo ao outro a distância é grande. Diríamos, como disse o mestre, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Na voz passiva, diríamos que o reino dos céus não é para os orgulhosos. Vejam, são criaturas que, desprevenidas, os homens de inteligência, especialmente os poderosos, eles acham que crer em Deus é uma fraqueza de alma. Porque o orgulho não lhes permite admitir a existência de uma inteligência superior. Eu sou superior a tudo, pensam os tontos do nosso mundo. Então, meus amigos, esses espíritos encarnados com tais conjecturas, por mais que eles pensem, que eles admitam, que aqueles que creem em Deus são pobres de espírito, na expressão literal, esses espíritos não poderão evitar a sua transferência para o mundo espiritual. Sem evitar. De lá procedemos, para lá voltaremos, não tem jeito. A vida terrestre, a qual nós tanto nos apegamos aos valores do mundo, menosprezando os valores eternos, nós somos ingênuos porque todos os patrimônios terrestres seguirão adiante. Tudo que nós recebemos da vida das mãos divinas são empréstimos, inclusive o corpo. Nós dizemos assim, o meu corpo, né? A minha alma. Nosso corpo é um empréstimo, por sinal bem pequeno. Apenas 8% do nosso universo celular nos pertence efetivamente. 92%, segundo os anais da ciência, são elementos anômalos que nos ajudam à composição orgânica, mas que tem sua vida própria, a sua independência, que nos ajuda. Nós somos, por assim dizer, o universo desses irmãos menores, sob o comando da nossa mente. Mas esses espíritos deixarão a terra. E ao chegar à pátria espiritual, e aqui esta casa tem inumeráveis trabalhadores, aqueles que nós temos mais acesso, porque eles estão muito próximos dos homens como espíritos, porque chegaram aqui pedindo misericórdia e foram socorridos pelos médios notáveis que colaboram com a casa, que reconhecem a sua insuficiência, a sua pequenez, mas que estão de boa vontade. Há irmãos nossos que nos trazem assim lágrimas de agradecimento, porque aqui foram recebidos pelos médios incorporadores e esclarecidos pelos doutrinadores da casa. E alguns deles nos trazem assim muitas emoções que nós temos que segurar o coração para não vos transmitir as expressões desses companheiros. Então, chegando à pátria espiritual, há espíritos céticos que atravessaram a vida terrestre descrentes, mas que não eram más pessoas, apenas embarcaram no momento de insensatez numa filosofia equivocada e chegam à pátria espiritual e reconhecem o erro e se quedam em muitas lágrimas e passam a trabalhar aflitivamente com esses companheiros da casa, em sua maioria ligados à área da saúde,
aqueles que tiveram todos os beneplácitos para fazer um grande trabalho, porque fizeram muito próximo sofrer no passado, receberam como missão serem terapeutas na terra, mas mais uma vez enterraram os talentos e fizeram da técnica apenas um meio fácil de completar seus cofres. Então, esses irmãos vêm a nos apelar que expressemos as suas dores, as suas lágrimas, e que essas experiências nos sirvam de lições inesquecíveis. Diz na minha terra um ditado: se você vê a barba do vizinho pegar fogo, coloque a sua de molho, mais seguro. Mas há aqueles espíritos orgulhosos que se veem rebelados, passam a integrar as falanges dos revoltosos, dos impenitentes, daqueles espíritos que não querem admitir a existência de Deus, e às vezes eles nos dizem: prove que existe Deus. Meu amigo, eu tenho a mesma obrigação de provar que existe Deus, de você me provar que ele não existe. Então estamos empatados. Eu não provo que ele existe, você não me prova que ele não existe. Então empatamos no nosso jogo. Porque nem desencarnados esses espíritos querem admitir que existe uma ciência cósmica, que existe uma força que mantém a vida universal sob perfeito equilíbrio. Os apóstolos perguntaram a Jesus, seguindo os capítulos de Mateus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu sabiamente: quem quiser ser o maior, seja o vosso escravo. Falamos a semana passada da oração do trabalho. Meus amigos, trabalhar é uma bênção. Não imaginem vocês que privilégio no mundo dos espíritos quando somos embarcados em atividades espirituais. É uma aventura. André Luiz nos conta as suas experiências depois de tantos anos de sofrimento nas regiões umbralinas e depois de um período longo de tratamento na colônia Nosso Lar, por fim, ele conseguiu um trabalho. Ele era mais um que engrossava a fila dos desempregados do lado de lá, porque aqui a fila, e agora, com a crise, é maior ainda. Então, o dia que o André Luiz pôde pegar na charrua, ele caiu de joelhos, agradeceu a Deus a possibilidade do trabalho. Mas os orgulhosos se entregam à rebeldia, à revolta, à perturbação. São os obsessores contumazes. Os apóstolos perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Pegou um menino pequeno e colocou em meio deles. Aquele que se fizer com uma dessas crianças será o maior no reino dos céus. Jesus estava mais uma vez nos dando a lição da humildade. A criança espontânea, a criança pequena, espontânea, é humilde. Então nós temos que nos espelhar na pureza infantil. Meus amigos, vejam só a misericórdia divina. Você conhece algo mais belo do que uma criança pequena? Um bebê. O que você acha de um bebê? É a candura, é o retrato da pureza. Por mais vil sejamos nós, por mais vis sejamos nós, em bom português, que chegamos no fim da vida com a vida complicada. Temos aqui presente um companheiro que está se despedindo da casa, que vai para as câmaras do restringimento. É um laboratório pré-reencarnatório. Deseja nos contar a sua história.
Mas eu só peço a Ele que espere um pouco o momento adequado para não perdermos o fio da meada. Então, por mais tenhamos sido atrapalhados na vida, aí voltamos à terra como? Na candura da criança. Vejam, meus amigos, a sabedoria divina. Em cada nova encarnação, o Pai nos devolve a pureza, que é a infância. Se nós corrompemos, é por nossa conta. Então, que ninguém diga que não teve a oportunidade. Tivemos sim. Como dizia Jesus, tempos virão que este evangelho será pregado por sobre os telhados das casas. O que queria dizer o mestre? A mãos cheias. Quem não tiver um exemplar do Novo Testamento à mão, tê-lo lá com a maior facilidade. Existem esforços mundiais para que não faltem nas residências do mundo o exemplar do Novo Testamento. E se quisermos, mas não basta ler, é preciso viver o Evangelho, como nos ensinava Jesus. Então chega uma mãe, seguimos os capítulos de Mateus, e demonstra querer falar com Jesus, e Jesus, como bom telepata: aqui vens, mulher. Era a mulher de Zebedeu que levava consigo 2 filhos. Diz: olha, Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ó mulher, não sabeis o que pedis. E mais uma lição de Jesus, pela humildade. Nós vamos buscar na religião os valores terrenos, os valores materiais. Pasmo, perplexo, fico quando ouço na televisão se falar em teologia da prosperidade, e os que vão ali chamar de prósperos, quando na verdade próspero é o espertinho, porque o tonto vai lá com o seu cartãozinho bancário passar na maquininha lá para fazer donativos. Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde os ladrões minam e roubam, a traça rói, o ferrugem consome. Acumulai antes tesouros nos céus, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A mediunidade, meus amigos, a doutrina que nos consola o coração, nos traz lapidares ensinamentos através dos trabalhos que são feitos aqui. São nas reuniões mediúnicas que nós há tantos anos vemos os espíritos que suportaram lutas terríveis na terra, mas que foram humildes, foram pobres de espírito, humildes de coração. Eles mostrarem a felicidade por terem sido pessoas pacientes com as suas lutas, confiaram em Deus. Contrariamente, vemos as manifestações dos orgulhosos, daqueles espíritos que foram poderosos na terra. E no capítulo de Lucas, capítulo 14, ele nos chama a atenção para isso. Graça vos damos, Senhor, que ocultastes as coisas dos poderosos e as revelastes aos pequeninos. Vejam, amigos, esses espíritos revoltosos, depois a própria doutrina nos mostra o que acontece no amanhã desses espíritos. Nós temos um companheiro da casa que daqui chegou há alguns anos, numa situação extremamente dolorosa. Diz ele que foi português de nascimento,
filho de família ligada à Casa Imperial de Portugal. E tiveram a oportunidade de se ilustrar em Portugal, em França e na Itália. E quando concluiu os seus estudos, laureado, era uma época em que a corte portuguesa sentia que o Brasil estava fugindo de suas mãos. Então era necessário o envio de nobres portugueses, cultos, para ajudarem a manter a colônia sob a tutela do Império Português. E foi assim que esse nosso companheiro da casa, que está trazendo a sua despedida da noite, veio para o Brasil bastante aborrecido, porque era deixar os faustos europeus para vir para aquela colônia onde predominavam as serpentes e os pernilongos, segundo ele. Mas aqui chegando como um nobre, foi fácil ganhar muito dinheiro, bastante dinheiro. Foi um rico fazendeiro. Nos previ que vocês certamente perguntariam o seu nome, mas ele não quer vir das sombras do sepulcro perturbar aqueles encarnados que ainda carregam os sobrenomes pomposos da antiga coroa portuguesa. Chamem-me, diz ele literalmente, Barão do Café. É um anônimo. Morei em casarões na Avenida Paulista, que era um mundo totalmente diferente da atualidade. Para mim, aqueles pobres coitados das lavouras do interior de São Paulo eram apenas contados em números. Eles foram libertos pela princesa no dia 13 de maio de 1888, mas apenas legalmente, porque de fato, até hoje, não estão muito distantes da escravatura. Então, aqueles pobres, coitados, trabalhavam até a morte na lavoura por conta de um casebre. E aquilo que seria um salário era descontado da alimentação parca e modesta que recebiam. E eu formei patrimônio enorme. E tinha convivência com o bispo, que nos dizia, porque lá na casa do bispo também tinha escravos. Então dizia ele, Deus tem suas preferências. E eu acreditei nisso, que eu era um privilegiado, os amigos da corte, acumulei muito ouro, mas a barca chega sempre e ceifou a minha existência, e me vi enfermo, e me vi doente, e não sabia que tinha morrido. O meu féretro foi levado à catedral. A minha família pagou uma orquestra, e os clássicos em louvor da minha alma. E eu podia sair do féretro e voltar àquele corpo. Eu não morri. Oh, meu Deus! E quando sua eminência, luxuosamente trajada naquele ambiente de Fausto, disse que naquele momento eu estava sendo recebido por Jesus nas cortes angélicas, eu disse, não! Vocês vão me enterrar vivo! Eu não morri! Mas a autoridade eclesiástica parecia até arrogante, ignorava. E eu me enchi de pavor quando fecharam o caixão, elegantíssimo, madeira de lei, firulas de ouro, rosas abundantes. E o féretro saiu em direção à consolação para o mais faltoso mausoléu. Lá está, com o meu nome que não vos repetirei. Ah, meus amigos, que desespero! Faz quase um século
que perambulei por todas as portas. Para os padrões do mundo, eu não era um homem mau, mas fui ganancioso. Eu só tinha um Deus, que era o ouro, e achava que com ele eu compraria a felicidade nos páramos celestiais. Porque nós vivemos num mundo onde as criaturas valem não pelo que são, mas pelo que possuem. Se aqui entrasse agora alguma expressão de grande renome, especialmente financeiro, nós seríamos diferentes. Daríamos a melhor cadeira, acolchoada. Nós somos assim, porque ainda somos primitivos. E quando eu me vi tragado por aquele sepulcro, o desespero tomou conta da minha alma. Pude vagar por aquelas tumbas em desespero. Eu não podia compreender. Eu era duas pessoas. Meu Deus do céu. Eu era aquele cadáver horrível em decomposição, meus amigos. Enclausurar-se num túmulo em decomposição não pode existir imagem mais tétrica, por demais perturbadora. E dizia o clérigo que eu naquele momento estava sendo recebido nas cortes celestes por Jesus pessoalmente, porque eu tinha muito ouro, porque eu era um nome brilhante, porque eu mexia na política, porque eu decidia vidas para o bem e para o mal. Meus amigos, eu levei quase um século para chegar a este abençoado teto em imenso desespero. E foi aqui que eu ouvi falar de um outro Jesus, não aquele das ricas catedrais, da luxúria, de todas as expressões mundanas. Era aquele Cristo descalço que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Passei anos aqui como não mais aquele barão do café, mas como um mendigo espiritual, para aprender as lições, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, que começou a iluminar minha alma. E quando me despeço dos amigos dessa noite, eu quero dar esse testemunho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Onde pensam os amigos que parto eu nessa noite? A Duquesa, meus amigos, que me deu uma orientação equivocada, me fez crer que eu era um privilegiado, que eu estava naquelas bem-aventuranças dos privilégios, porque tinha o ouro da terra, que os céus haveriam jogar os seus tapetes de púrpura para receber a minha alma, quando eu não passava de um mendigo espiritual. Agradeço este teto, amigo, esses espíritos queridos que me consolaram o coração, que me abriram os olhos. Muitas vezes nós perguntamos por que os grandes espíritos não vão aos homens poderosos, eles mostram a realidade da vida espiritual. Meus amigos, os espíritos sábios, eles querem convencer, não vencer as pessoas. Terão o coração aquecido na fé do Senhor aqueles espíritos de boa vontade, de alma nobre, de espírito desarmado. E eu sou um desses companheiros que se despede. A Duquesa me fez acreditar, sob a batuta das autoridades clericais, que eu era um privilegiado. Que Deus tem de seus privilegiados sobre a terra, quando na verdade
Eu era um mendigo no espírito. A duquesa está hoje reencarnada num barraco modesto, à margem de um córrego infecto, um esgoto a céu aberto. É uma adolescente que se prepara para as núpcias com o mesmo duque de ontem, um operário de fábrica. Eu serei o primogênito. Terei como irmãos aqueles espíritos que tantos prejudicamos no passado, que agora aprenderemos a amar. Ah, meus amigos, como é gostoso estar sob a égide do Cristo, do qual me despeço nessa noite, transmitindo aos vossos corações as nossas expressões de carinho. O quanto aprendi nesta casa, abençoada casa, que não é perfeita, que tem seus problemas, que nós sabemos, porque nós aqui vimos como espíritos perturbados e perturbadores, não intencionais. Conheceremos todas as lutas nos ângulos próximos, quando envergarmos a túnica de carne novamente, mas não mais no falso da cultura europeia, mas na pobreza dos proletários, do cinturão periférico desta grande metrópole paulistana. Uso este microfone biológico que me permite transmitir a minha voz. Como é gostoso saber que sou ouvido pelos irmãos, eu que sou um desencarnado, eu não tenho um corpo de carne. Uso a carne alheia para me comunicar convosco, graças à ajuda dos trabalhadores espirituais nessa casa. Meus queridos amigos, aqui vai o nosso até breve. Virei me encontrar convosco no futuro próximo, não mais como espírito, mas como um moleque pé na cozinha, de família pobre, um mestiço descalço, que deixa as grandezas europeias, o ouro do mundo, as expressões do maronato do café, para vos trazer o meu amor de irmão. Agora, eu só quero ser irmão dos meus irmãos. Que Jesus nos guarde de sua paz, nos abençoe nesta noite. Que essas flores espirituais, que os vossos olhos encarnados não podem enxergar, que caem como pétalas sobre as nossas cabeças, pela bondade e a misericórdia do alto. O nosso até breve, se Deus quiser.